Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para nós iniciarmos a atividade de quarentena da disciplina de Física, e essa vai para a turma de primeiro ano, ainda trabalhando sobre o tópico equação da posição em relação ao tempo. Eu trouxe para vocês aqui resolução de exercícios, e na última aula nós havíamos trabalhado aí 3 questões que envolviam a equação da posição em relação ao tempo para que fosse feita a solução dessas questões, certo? E a primeira questão do conjunto dizia o seguinte, que um determinado tipo de móvel, um objeto qualquer, ele realiza um movimento retilíneo e uniformemente variado seguindo as normas de uma certa equação do segundo grau. A equação do segundo grau é essa aqui. Note que ela já está pronta, tá? E eu vou na explicação. O móvel vai passar por 3 locais onde o intervalo de tempo entre esses locais está pré-determinado, ou seja, você imagina aqui os 3 locais, A, B e C. Você pode imaginar qualquer lugar, seja do seu conhecimento. E entre cada um desses demora um certo intervalo de tempo, demora um certo tempo para você ir de um lugar para outro. É dito que, de acordo com a movimentação lá do objeto, entre o primeiro e o segundo lugar demoram 50 segundos. A pessoa saindo de A para B demora 50 segundos. E de B para C já demora um pouco mais, demora 2 minutos e 48 segundos. É pedido na questão para a gente encontrar qual é o valor de S. O valor de S é exatamente a quantidade de metros que foi percorrido pelo objeto nesse intervalo de tempo e nesse intervalo de tempo. A primeira coisa que nós temos que fazer é entender o enunciado, compreender o enunciado. Já falei para vocês que você deve imaginar o objeto se locomovendo. Ele está passando pelos lugares. Então você imagina aí um carro, uma moto, um caminhão de entrega. Nós temos as seguintes situações. Se ele está passando por 3 lugares e entre um e outro lugar tem um certo intervalo de tempo, ou seja, demora para ele passar entre um e outro lugar, então a gente já tem a primeira informação, que são os tempos. Entre um e outro lugar, 50 segundos, e entre o lugar B e o lugar C, 2 minutos e 48 segundos. Lembre que a gente utiliza geralmente os tempos em segundos, tá? A informação que eu havia falado no começo já está aqui, ó. A equação já está pronta, certo? Então significa que você vai usar ela própria, tá aqui, ó. Você não precisa comparar ela com aquela equação base, ela já está pronta. Você vai apenas substituir no lugar de T. Está aqui o T aqui e está aqui o T. Já que eu preciso apenas substituir, então eu vou fazer 2 cálculos. Usando quem, professor? O primeiro intervalo de tempo e o segundo intervalo de tempo. Na primeira situação, eu tenho que substituir usando 50 segundos. Então, onde tiver T, eu vou colocar 50. Está aqui, já coloquei. E a partir de agora, para a resolução matemática, eu obedeço uma ordem de resolução. Nesse caso, eu tenho expoentes, tenho multiplicações, está aqui, ó, 2 vezes 50 e 4 vezes o 50, e tenho somas no final. Então, pela ordem de importância, eu vou realizar primeiro os expoentes. É o 50 elevado ao expoente 2. Isso aqui vai dar 2.500, tá? Depois sobraram somas e multiplicações. Na importância, eu tenho que resolver as multiplicações primeiro. 4 vezes 2.500 e o 2 vezes o 50. Resolvidas as multiplicações, me resta apenas somas. Então, se restam apenas somas, está aqui o resultado dessa soma, 1.110 metros. Não se assuste com o tamanho do resultado. É um cálculo matemático como qualquer outro, tá? A questão é que se você levasse isso para a prática, você iria verificar que o determinado objeto se locomovendo, ele realmente teria percorrido 1 km, 110 metros, 1.110 metros. No segundo cálculo, do mesmo jeito.
Agora eu não uso mais o 50, eu uso 168. Professor, de onde surgiu esse 168? Ele veio daqui. Quando eu transformei minutos e segundos, todo mundo junto para segundos. E aí eu vou substituir aqui. Qual é a equação que eu vou usar, professor? É a mesma. Utilizo a mesma equação que já está pronta na questão. Onde tiver t, eu substituo pelo 168. A mesma forma de resolver, expoentes primeiro, multiplicação depois e por último soma. O resultado desse segundo cálculo vai ser 113.242 metros. Se eu fosse levar isso aqui ao pé da letra em quilômetros, levando em consideração que eu tenho esses intervalos de tempo, poderia muito bem, obviamente, chegar a esse resultado. Lembrando que se trata apenas de um cálculo matemático. Não importa se você vai ficar admirado com o tamanho do resultado. Não interessa. Interessa que você conseguiu fazer. Na segunda questão, é o exemplo típico de que você precisa compreender o enunciado utilizando principalmente a sua capacidade imaginativa. Aqui é dito o seguinte, que em uma prova de ciclismo, um dos atletas ele parte do repouso. Professor, partindo do repouso significa que ele estava em zero? Exatamente, ele não tinha andado nada, nem 1 metro. E depois de 9 segundos, atingiu a velocidade de 7 metros por segundo com a aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Professor, então nesse caso, é um caso clássico que eu tenho que substituir na minha fórmula padrão? Exatamente. Primeira dica que eu dou é compreender o enunciado. Tá? E aqui entra aquela velha dicasinha que eu falo sempre em sala de aula. Para trabalhar com a física, se você não tem como provar num certo momento, você tem que utilizar a sua imaginação. Então, utilize a sua imaginação para pensar que há um ciclista em uma determinada prova e que a ele são atribuídos esses valores de aceleração, de velocidade e por aí vai. Fazendo a identificação desses elementos, eu vou agora sim utilizar a minha fórmula padrão, fórmula base, e vou substituí-las, tá? S continua sendo S, ele partiu do repouso, não andou nenhum metro, então aqui é 0. Os valores de mais, porque se trata de movimento progressivo. A velocidade dele, olhe lá no enunciado e veja que a velocidade dele aqui é 7, substituir. 9 segundos depois, está aqui o intervalo de tempo, 9 segundos. Metade do valor da aceleração, ele disse que é 2,5, então se é metade, 1,25. O 9 de novo, porque é intervalo de tempo, elevado ao quadrado. A solução disso vai ficar assim. Nós conseguimos substituir e achar uma nova equação, está aqui ela. Substituindo principalmente o intervalo de tempo, que é o 9. Ok? Tendo essa substituição em mãos, agora a gente vai fazer o conceito matemático. Professor, o que é que eu faço a partir de agora? Obedeça o mesmo padrão. Você vai pegar a ordem de importância na resolução. As potências, expoentes, né? Depois multiplicação e por último as somas. Vai ficar dessa maneira, expoente, depois multiplicações e por último somas. Chego ao resultado de 164,25 metros. Vou deixando para vocês no final do vídeo 2 questões em que você vai precisar resolvê-las aí no seu caderno. Preste atenção que você precisa copiar o enunciado e a resposta. Eu não aceito somente resposta, enunciado e resposta, ok? São questões pequenas para você praticar mais um pouco, certo? E eu gostaria de deixar também um recadinho para o final, tá? Lembre-se que é o estudo que pode mudar a sua vida. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo encontro.